Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Bom, então oficialmente, né? Boa tarde aí para as mamães da França, para as mamães que estão aqui no UK. Obrigada mais uma vez por vocês disponibilizarem esse tempinho para estar aqui comigo, para a gente compartilhar de informação, para que eu consiga passar para vocês não só conhecimento psicológico, cognitivo, emocional, mas também para acolher vocês, né, nos desafios da maternidade e de alguma maneira tá empoderando essa maternidade para que vocês sejam livres no maternar de vocês, que é o mais importante. O tema de hoje, eu acho que ele é muito mais do que trazer conhecimento para vocês de um assunto específico, sabe? Tem muita coisa que a gente sabe, né? Mas que a gente precisa ouvir de novo e de novo, né? É como se diz que o óbvio também precisa ser dito. E muitas vezes, naquela dificuldade de estarmos nadando contra a maré, que eu acho que tem muito a ver com essa nossa geração agora, que vem desconstruindo a parentalidade, que vem construindo aí uma nova versão do que é ser pais, né, do que é ser mães, a gente encontra, sim, uma maré para nadar contra, né, e que muitas vezes a gente precisa de incentivo, né, por que a gente paga personal trainer, né, para ter alguém ali do nosso lado, nos ajudando a fazer o movimento correto, nos estimulando, né? Nos dizendo, você consegue, você é capaz, só mais 3 agachamentos. E te dá uma energia nova. E a tribo mãe também é isso, não é só informação científica, né? É só teoria, 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 mas também de relembrar vocês, olha, você está dando o seu melhor, você é capaz, não se deixe envolver por essa nuvem negra muitas vezes que faz a gente se sentir incapaz, faz a gente se sentir não tão merecedoras, enfim. Então acho que hoje eu vou trazer um pouco de várias temáticas, assim, né? Vou trazer de coisa científica, vou trazer de história, vou trazer de psicologia, mas lembrando sempre para que vocês não escutem só com os ouvidos, mas também com o coração, para ir fazendo algumas desconstruções que são necessárias para que a gente viva não só uma maternidade mais consciente, mas uma vida mais consciente. Eu sei que eu falo muito de maternidade aqui, mas muito do que eu digo também pode ser estendido para outras áreas, a nossa área profissional, a nossa área pessoal, enfim. Leve isso para onde vai te fazer bem, tá bom? Então, hoje é mais esse reconstruir, desconstruir, reconstruir e tá vivendo a vida se questionando para ter a certeza que eu não estou fazendo tudo no piloto automático, que eu estou fazendo com consciência, por escolha própria e não por influência alheia, né? E que isso realmente me faz bem, né? Então, para a gente ir fazendo essas desconstrução. Tudo bem? Então, vamos começar. O assunto de hoje é parentalidade e a sobrecarga de informações, né? E que sobrecarga de informações, que não tá só na parentalidade, então, como eu falei, estenda esse bate-papo para onde te fizer bem, tá? E como vocês sabem, eu gosto aí de rechear os nossos encontros de pesquisas científicas, de teorias psicológicas e também de história. E para a gente começar aí esse bate-papo de hoje, eu achei importante começarmos aí desmistificando a história, porque algo muito comum de ouvirmos hoje em dia é que antigamente era muito mais fácil educar os filhos, ou se não, as nossas bisavós não sofriam as pressões que nós sofremos hoje. E realmente, né? Cada época sofre uma pressão diferente, né? Então, para dar aí uma ideia do que estamos sim, né, que estamos sim evoluindo no nosso caminhar da parentalidade, porque muitas vezes é um questionamento, né? Será que estamos evoluindo, né, na maneira de criar os nossos filhos? Para te dar uma ideia de que sim, estamos evoluindo, né? Isso não quer dizer que vai ficar cada vez mais fácil, mas estamos evoluindo. Eu vou pincelar um pouquinho do que era ser família e ser criança. Então preste bastante atenção para vocês conseguirem fazer aí essa desconstrução pessoal a respeito do passado, ok?
Então vamos lá, vamos começar pela palavra família, né? O sentido de família. Então, na sua origem, que ela vem do latim, a palavra família provém do vocábulo famulus, que significa escravos domésticos. Interessante, não? Família era o conjunto dos escravos pertencente ao mesmo homem, esposas, filhos, escravos, animais. Isso era o conceito de família. Olha como já mudou. Então, por muitos séculos na cultura ocidental, as crianças e os adolescentes eram tratados como adultos. Então, até aí o século XVII, mais ou menos, não existia uma concepção de especificidade da infância. Então, essa concepção ela foi sendo construída no decorrer dos séculos, considerando aí os aspectos sociais de cada época. Então, a mortalidade infantil, o trabalho escravo de criança, entre outras coisas. Então, por muitos e muitos séculos, a família não era sinônimo de afeto, de amor, de devoção, né? As crianças, ao nascerem, elas não tinham valor até determinada idade, porque a mortalidade infantil era muito alto. As famílias não queriam se apegar a um ser que poderia morrer a qualquer momento. E a criança só passava a conviver com a família, no núcleo familiar, depois que ela tinha vingado, né? Então, os pais biológicos, normalmente, eles enviavam os seus filhos para outras famílias quando elas completavam 7 anos, né? Então, olha que interessante, essa criança quase não convivia com essa família, né, na primeira infância, porque ela poderia morrer a qualquer momento, né? O índice aí de mortalidade infantil por séculos e séculos foi muito alto na nossa história, né? Então, as famílias não conviviam com essas crianças. E quando elas passavam de uma fase de que, opa, agora a chance dessa criança chegar numa fase adulta, né, é muito grande, né? Ali pelos seus 7 anos, elas eram mandadas para longe por um contrato, tá? Para que elas fossem educadas, né? E o educadas é muito diferente aí do que a gente conhece hoje. Na verdade, elas eram adestradas, era esse o termo. Elas eram transformadas em adulto com uma função útil. Então, assim como um potro, por exemplo. Então, um cavalinho, quando ele nasce, né, ele tem que ser adestrado e ele vem para o convívio para ser usado como animal só depois que ele tem uma função. A criança, na nossa história, tem essa função. Então, olha que interessante. Eu falei para vocês que o significado de família, né, que vem da palavra latim, significa escravos domésticos, né? Escravos que pertenciam a um homem. Eu estou falando para vocês que por séculos e séculos nem existia definição de criança, né? Criança era um mini adulto, um adulto imperfeito, era assim que era chamado. Então, olha, vamos olhar para o nosso passado e ver o quanto a gente já evoluiu nessa caminhada, né, em relação à nossa família. Tem muito que evoluir? Com certeza. E a gente está fazendo essa desconstrução. Então, pode parecer ao olhar para trás que, nossa, antes era muito mais simples criar filhos. Mas será que eles criavam realmente esses filhos? E a gente olha para trás e vê que não. Essas crianças iam para essas famílias, né, que eram famílias que adestravam seres humanos, e eles só iam encontrar esses filhos na vida adulta, quando eles tinham uma funcionalidade, tá? Então, a partir do momento em que alcançou aí, né, uma consciência sobre a importância, né, dessa experiências da primeira infância, que foram criadas várias políticas e programas que visavam promover e ampliar a condição necessária para o exercício da cidadania das crianças, que por sua vez, né, passaram aí a ocupar lugar de destaque na nossa sociedade. Entende o que eu quero dizer? A gente começou a perceber, né, os cientistas, os estudiosos, o quanto a infância era importante na formação do ser adulto. Então, opa, calma lá. Então, vamos cuidar melhor dessa infância se queremos adultos, né, mais saudáveis, adultos mais equilibrados, adultos que sejam mais produtivos, enfim. Quando a gente começou a enxergar
né, o quanto a infância era importante para o desenvolvimento do ser humano, que a criança começou a ser olhada, a ser cuidada. Mas você sabe como que isso foi feito? Como que a gente conseguiu virar essa chavezinha para que a criança voltasse para o seio familiar, né? A igreja precisou trazer aí um olhar angelical para as crianças. Então, essa assimilação de anjo com criança e de santificação para a mãe, né? Para que essas mulheres começassem a ter aí mais interesse em se dedicar a essas crianças, né? Para que elas começassem a gostar da função materna. Então, a gente acaba associando nessa época a maternidade com algo santo, tá? Já que estamos falando de mulheres que geravam, que pariam, e essas crianças iam ficar com amas, né? A gente conhece a história de amas de leite, que até não muito tempo atrás da nossa história, isso era muito presente na vida, né, do ser humano. Não era a própria mulher que gerava, que amamentava. Nós tínhamos amas de leite que faziam isso. Outras mulheres cuidavam dos filhos daquela mãe e não ela. Então a igreja vem com esse papel e ela vem com esse papel fortemente, né? Claro que ela não fez isso de maneira suave, ela fez isso condenando ao inferno mulheres que não tinham esse olhar, julgando, enfim, para que a gente tivesse essa transformação. Então, isso faz parte da nossa história. Hoje, quando você entra numa livraria, né, vocês irão encontrar aí uma seção específica para criação de filhos dentro das livrarias, né? Coisa que aí 20 anos atrás ou nem isso não existia, né? E lá vocês encontrarão um manual para tudo. Como criar meninos, como criar meninas, BLW, criação positiva, vida Montessori, mindfulness, crianças francesas não fazem manha, encantadoras de bebê e por aí vai essa lista gigantesca, né? Então, é uma verdadeira muralha da China em forma de livros e informações para a parentalidade. E não me levem a mal, tá? Eu tenho certeza que vários desses livros são escritos com uma boa intenção, né? Muitos deles são escritos por mães, mulheres como eu e você, que após aí viverem alguns anos da sua própria maternidade, desenvolveram uma maneira de criar seus filhos que deu muito certo para elas, né? E resolveram compartilhar isso com o mundo. Eu não sou contra esses livros. Eu acho que sim, eles podem funcionar, tá? Mas sabe o que muitas mães encontram ao se deparar com essas prateleiras cheias e cheias de livros? Não é ajuda, mas é ansiedade. E é assim que muitas mães e pais estão vivendo, experimentando a parentalidade como uma crise, né? Uma crise emocional, uma crise psicológica, uma crise conjugal, uma crise existencial. E se criar filhos é algo que nós temos feito por milênios, por que nós estamos nos bombardeando com tantas dúvidas de capacidade, né? Como nós temos a nossa capacidade de criar filhos fragilizada no mundo de hoje. E essa enxurrada de informações contribuem para que a gente se sinta inseguro no nosso maternar ou paternar, se tiver algum papai ouvindo aqui. Então, o problema, diferente do que nós pensamos, ou que muitas pessoas pensam, não são as crianças, né? Não é a infância o problema, nem o desenvolvimento infantil. O problema está na maneira em como estamos desenvolvendo a nossa parentalidade, as nossas cobranças, as nossas expectativas em relação à parentalidade, né? Então, vocês sabiam que até não muito tempo atrás, as crianças trabalhavam, certo? Trabalhavam nas fazendas dos seus pais, trabalhavam no negócio da família, trabalhavam em casa e por aí diante, né? Até que o passar aí da história, né, abolimos o trabalho infantil e a criança começa a ir para a escola, né? Em algum momento dessa evolução, nós decidimos como sociedade que somente ir para a escola não era o suficiente. Os nossos filhos precisam aprender a tocar um instrumento, fazer um esporte, falar uma outra língua, ter brinquedos de marca X ou Y,
ter um tablet, que por incrível que pareça, ele já faz parte do enxoval de um bebê, o tablet, né. Então olha só como a gente passou, né, de algo que era natural, que era intrínseco, né, que a gente fazia como parte da nossa vida, e agora ela é algo que passa todas essas expectativas, né. Ser pai, ser mãe nos tempos de hoje, é um segundo emprego, né, que exige muito mais do que o nosso emprego, se a gente se deixar levar por todas as expectativas que a sociedade espera da gente, né, que essa criança faça. Então hoje as crianças, elas não aprendem xadrez, por exemplo, porque o avô ama xadrez e é um momento dos dois de troca, de fazer memórias afetivas. Elas aprendem xadrez porque queremos que elas tenham aí boas habilidades em analisar e resolver problemas. Então as crianças, elas não tocam um instrumento porque a nossa família é musical e ao crescer ela sempre se deparou com instrumentos espalhados pela casa, né. A aula de música muitas vezes é um depósito de criança, que por uma hora fica aí ocupada com outro adulto. Então o meu filho, ele não fala inglês ou francês ou mandarim porque falamos essa língua em casa, ou porque moramos em um desses países, ou porque viajamos juntos para esses lugares. O meu filho aprende outra língua, porque no mundo de hoje, quem não fala pelo menos 3 línguas não tem chance de mercado de trabalho. Será que a gente está criando filho, né? Nós, como pais, estamos criando filhos ou estamos criando competidores para esse mundo? Faça essa reflexão. Eu não estou dizendo, não estou afirmando, eu estou questionando. Façamos essa reflexão, né? A parentalidade ela está ficando cada vez mais pesada. Ela está virando competitiva, consumista, porque estamos retirando aí o foco do ser, né, do ser, do humano, do estar presente, do que não pode ser comprado, mas que é valiosíssimo. Então, quantas vezes eu escuto mamães cansadas que chegam até mim dizendo assim: Marília, eu já tentei de tudo, eu já li todos os livros e nada funciona com meu filho. E isso reflete muito no somos muito mais do que teoria, somos prática, mudança diária, reconstrução, adaptação. Então, talvez aquele livro que você leu, ele vai funcionar por um período de um tempo, né? E depois para de funcionar. Por que que para de funcionar? Porque meu filho cresce, porque as circunstâncias mudam, porque eu, como pai, eu, como mãe, também vou variando. Tem dias que estou melhor, tem dias que não, né? Então, será que sempre aquela mesma formulazinha vai funcionar para o meu filho? Será, né? Será que a gente está tendo essa flexibilidade nas coisas que eu leio? Então, mais um questionamento para vocês. E quando nós mergulhamos aí de cabeça em livros e teorias, adaptando aí o ser humano à teoria e não vice-versa, tá? Adaptando o meu filho à teoria, a gente deixa de fora o essencial, que é o quê? A essência dessa criança, né? Então as teorias, elas não funcionam muitas vezes porque nós apagamos o destinatário para quem ela é. Eu não estou olhando, eu estou olhando só para aquela teoria que parece milagrosa, que parece maravilhosa. Mas eu estou olhando para a criança, que é quem vai receber, né, aquela teoria. Então, muitas vezes ela não funciona por isso. Então, imagine vocês aqui comigo esse exemplo que eu montei. Imagine vocês que eu estou lendo uma receita que promete fazer você descascar cebolas sem irritar os olhos e sem chorar. Então, só que o único ingrediente que você tem na sua casa não é uma cebola, é um coco e não uma cebola. Então, mas eu tô aí tão determinada a fazer aquela receita dar certo, né? Já que eu achei, caramba, vou conseguir cortar uma cebola sem chorar, sem irritar meus olhos. Quero por tudo tentar essa receita, né? Que eu vou fazer aí o meu coco ser a cebola a qualquer custo. E ao me cegar aí para o fato de que essa técnica não serve para o meu coco,
Eu vou seguir a receita aí ao pé da letra, sem nenhum tipo de adaptação, né? E ao cortar rapidamente a cebola, como manda aí a receita, né? Eu vou perder toda a água interior do meu coco, que é o que o meu coco tem de mais valioso para me oferecer. Então, qual é o preço que eu estou pagando para colocar no meu filho essa teoria? Vamos pensar em algumas delas. Qual é o preço que meu filho e eu pago para eu enfiar nele a teoria que diz que vai fazer o seu filho dormir a noite inteira em 3 dias? Qual é o preço que o seu filho está pagando? Será que o vínculo entre o seu filho e você é um preço que você está disposto a pagar? Para você, mais vale que ele durma a noite inteira em 3 dias, em qualquer situação, ele chorando, ele com medo, ele se sentindo desamparado. Isso é mais importante para ti que ele durma em 3 noites, seguindo à risca todo esse processo? Ou é mais importante para você que ele leve mais tempo, que ele leve o tempo necessário para ele, né? Mas que eu vou dar para ele as ferramentas para ele passar a dormir tranquilo à noite. Eu vou dar o quê? Eu vou dar confiança, eu vou dar colo, eu vou dar abrigo, eu vou dar frases de afirmação, né? Eu vou estar ali para que ele entenda que ainda que eu esteja distante, eu venho quando ele precisa. Ele não está desamparado, né? O meu amor, o meu estar junto não é condicional. Então tem algumas coisas que eu não posso mudar. Faz parte do desenvolvimento infantil aprender a respirar, aprender a digerir, aprender a dormir. Assim como aprender a dividir, aprender, enfim, tudo, né? E a gente tem o nosso tempo no nosso aprender. Assim como nós adultos começamos as nossas educação alimentar milhares de vezes. Quantas vezes você já tentou comer saudável e foi aí uma semana, um mês, 6 meses, e de repente, pomba, você não dá conta de manter aquilo? Né? Nós adultos precisamos de tanto tempo para conseguir, por exemplo, mudar a nossa forma de falar com as pessoas, de sermos mais empáticas, né? A forma de lidar com os nossos funcionários. A gente leva tanto tempo para fazer algumas coisas. Por que a gente não consegue entender que as nossas crianças também levam tempo, né? E eu não posso mudar, talvez, isso. Né? Talvez a minha criança vai levar mais tempo para dormir. Ah, então a mãe deve sofrer a qualquer custo esse cansaço? Não, não, né? Eu consigo mudar isso, né? Eu consigo mudar aí o tempo que essa mãe vai dedicar para si, né? Eu consigo fortalecer ela com empatia, com acolhimento, eu consigo ajudar essa família de alguma maneira a mudar a sua rotina para favorecer esse sono. Então a gente vai abaixar as Se luzes. você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.